A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Você que está pelo YouTube com a gente, pela rwpalma.com. Hoje nós vamos falar para aqueles que estão inconformados. Com certeza tem alguém aqui na audiência sobre esse assunto que nós vamos falar. Aqueles que não aguentam mais viver como estão vivendo, ou muitas das vezes ver as coisas acontecendo, não deveriam de ser como são. Como a história da igreja, como servir a Deus. Com certeza Deus quer nos levar adiante. Deus quer fazer com que nós mergulhamos mais fundo. Paz do Senhor, Moisés. Paz do Senhor, bom dia. No programa de hoje você possa mergulhar mais fundo na presença de Deus. É isso aí. Samuel, bom dia, Samuel. Paz do Senhor. Bom dia, Marcelo, Moisés, Raquel, a todos impactados e você que está na sintonia. Com certeza, esse tema é muito importante. Até o final aí, com certeza, vão ser edificados. Com certeza. Então você que está pela RW Palma, já compartilha aí o nosso link pelo WhatsApp, pelos grupos de família. E você que ainda não é inscrito no canal, está pelo YouTube, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. E a gente vai junto aí até as 13 horas aqui, falando um pouquinho da palavra de Deus, justamente com esse tema de mergulhar mais fundo. Tudo com base na Bíblia. Porque se está na Bíblia, a gente fala. Se não está, a gente não fala. Então, vamos juntos aí até esse horário, edificando as nossas vidas, ouvindo a palavra de Deus, e com certeza vai ser uma bênção. Eu já quero mandar um abraço para aqueles que estão na audiência, irmã Margarete aí, que sempre está conosco, né? Já estava aguardando a programação, toda a família, um grande abraço. E você da RW Palma, as 9 cidades aí da região, nosso abraço, nosso muito obrigado por você estar aqui permitindo que a palavra adentre a sua casa, né? Palavra que traz vida, que traz abundância, que traz libertação para nós. Amém? Vidas, informação, oração, a palavra de Deus e músicas que vão abençoar a sua vida. Então o tema de hoje, mergulhe mais fundo. Certamente é algo que todos nós precisamos, nos aproximar mais da presença de Deus. E vamos ver alguns textos bíblicos para trabalhar essa ideia. Lá em Jeremias, um profeta que verdadeiramente é muito interessante, um bom livro para a gente ler. Inclusive é o tema da juventude na escola bíblica dominical. Ele vai estar num momento bem difícil, um momento ali que boa parte do povo de Judá está fora da presença de Deus, e as instruções que Deus dá através de Jeremias são ignoradas. E o Jeremias, em meio a tantas profecias de juízo, que Deus traria juízo sobre a casa de Judá, que Deus faria de uma forma um pouco mais firme com Judá, que haveria consequências graves para os seus pecados, Deus também dá aqui uma mensagem de consolo, uma mensagem que eles poderiam encontrar paz, poderiam encontrar a presença de Deus, né, buscando Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aqui tem uma questão interessante, o coração no texto bíblico, ele fala muito das motivações, né, muito mais do nosso intelecto, da nossa mente, daquilo que é o centro das nossas motivações, das nossas emoções. Então quando o texto fala, me busca de todo o coração, é uma busca completamente sincera, né? As vontades da pessoa estão alinhadas com isso. E Jesus ele fala um pouco disso, tem um momento que ele fala que o povo o honra com os lábios, mas o coração está longe dele. Ou seja, existe uma motivação ruim por parte daquelas pessoas, mas externamente ninguém consegue perceber isso, né? Parece que está tudo bem, elas estão buscando a Deus, mas internamente esse desejo não é genuíno. Então, como o texto vai dizer, a gente vai conseguir achar a Deus quando a gente buscar, porque a gente precisa buscá-lo de todo o coração. Por isso que, para a gente poder mergulhar mais fundo na presença de Deus, que é o tema do programa de hoje, a gente tem que pensar sempre nessa pergunta que o texto traz para a gente, né? Quais são as minhas intenções? Qual é a minha intenção quando eu busco isso? Eu estou buscando mergulhar mais fundo porque eu quero fama, porque eu quero aparecer mais, porque eu quero... Às vezes a gente tem muito aquela ideia da pregação, né? Eu vou buscar mais a Deus que eu vou pregar, né? Mas não só por isso. A gente tem que buscar a Deus porque a gente quer mais a presença de Deus. Quais são as motivações que fazem com que nós queiramos mergulhar mais a fundo na presença de Deus? Então essa é a ideia que eu quero trazer. E o texto deixa bem claro, a gente vai achar a Deus sim, mas se a gente buscar com as motivações corretas. É legal, interessante nesse texto, porque tem, como se diz assim, passo a passo, né? Que aqueles... E por que eu iniciei o programa falando sobre os inconformados? Eu não sei você, aqui o Moisés, o Samuel, eu falo de mim, né? Mas como que é que tem sido os teus dias?
né? Isso a gente vê e observa que toda a palavra em si ela está se cumprindo dia após dia. O apocalipse de Deus, da palavra de Deus, ele vem se desenrolando como um rolo diante dos nossos olhos. E quão difícil é, às vezes o nosso coração quer, busca, eu quero me derramar, eu quero mergulhar mais fundo. Mas o quão difícil é, eu não sei para vocês, quão difícil é ler a Bíblia, quão difícil é jejuar, se consagrar, buscar Deus. Tenho certeza que esse não é só uma sensação minha, com certeza é uma sensação de todos aqueles que querem buscar mais a Deus, se aprofundar, ir mais fundo, porque hoje, meus queridos, o inimigo ele tem usado de tantas artimanhas para fazer com que nós nos afastamos de Deus. Porque ele esteve no céu, ele sabe como funcionam as coisas, ele sabe quem nós somos. Muitas das vezes você não sabe quem você é em Cristo, mas o inimigo sabe quem você é em Cristo. Aí o que ele tenta fazer? Ele tenta nos afastar, ele tenta nos distanciar, porque se ele sabe que se nós nos aproximarmos, se nós chegar, mergulhar mais fundo, ele sabe quais que são as deliberações que o próprio Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, as deliberações que ele vai fazer sobre a minha e sobre a tua vida, e o quão ameaçador é para o reino das trevas, meus irmãos, você se deleitar na presença do Senhor. Então o inimigo sabe, e eu tenho a certeza, aqui com Moisés, o Samuel também, você que está em casa nos ouvindo, o quão difícil é, o quão complicado é, mas nós temos que resistir. A palavra vai dizer que nós precisamos resistir ao diabo, e ele fugirá, ele vai dar em retirada, porque o que nós precisamos, queridos, nós estamos aqui com a palavra todos os domingos para você, todas as semanas, vídeos, né, mensagens, e dizendo assim, ó, é o tempo de nós buscarmos a Deus, é o tempo de nós mergulhar mais fundo, porque de superficialidade o mundo está cheio, e a Bíblia vai dizer que aqueles, lá em Apocalipse, né, o quão triste vai ser, né, que muitos não são, a palavra diz em si que muitos não são nem quente nem frio, são mornos, e o Senhor vai os vomitar. E também uma passagem vai dizer que naquele momento em que todos nós comparecermos diante do Senhor, que nós possamos estar dentro daquele grupo que vai dizer assim, o Pai vai dizer, vindes bendito do meu Pai. E que não tenhamos a estar naquele grupo que vai ser triste, irmão. Vai ser triste. Que Deus vai dizer assim, eu não vos conheço, aparta-te de mim, né? Vai lançar no fogo eterno. Ah, Senhor, mas eu profetizei, eu preguei, eu fui um instrumento. Eu não vos conheço. É tempo de nós mergulharmos mais fundo, sermos conhecidos de Deus, muitas das vezes nem sendo conhecidos dos homens, mas conhecidos de Deus. Vale a pena, irmão. Siga em frente. É um sentimento ou não é, Samuel? Qual que é a tua opinião? Verdade, é isso mesmo que Moisés falou, você afirmou. E tem que prestar muita atenção nesse fato, né? Que muitas vezes a gente tem como mergulhar, é simplesmente individual. Quando você fala nesse versículo, em Jeremias 29:13, é aquela coisa que muitas pessoas deixam de lado, que é buscarmos juntos, estarmos juntos. Deus falou para aquele povo, era para se render, buscar a Ele, era para estar perto dEle, era para buscar o seu poder, a sua presença, né? E buscar nisso, procurar e achar, era um no todo. E se tu for pensar, Marcelo e Moisés, e nós estamos pensando nisso porque estamos aqui no Projeto Impactar, na rádio e também nas mídias, de fato é isso. Nós queremos que você, junto conosco, façam a diferença em buscar o Senhor e persistir, em buscar e ter esta união. A oração, ela parece que não tem efeito quando nós começamos, mas nós temos o entendimento que no final vai dar tudo certo. Por isso continuar, mergulhar, é esforço, dói, é ruim ficar num lugar onde você não está dando pé, onde você não consegue encostar aquela certeza. E esta é a fé que nós precisamos ter. Mergulhar, com certeza, é estarmos atos de união, de busca, de não só pensar só em mim. Ah, é bom eu pensar só em mim. Eu devo orar, sim, mas se você diz assim, Samuel, ou Marcelo, me ajuda em oração, ou Moisés, me ajuda em oração, ou de vice-versa, você pede oração, vamos unir a nossa fé, vamos buscar a Deus. Orar é difícil sozinho, com certeza. Eu aprendo isso todos os dias, quando eu coloco os irmãos junto comigo na congregação. Irmãos, eu preciso de ajuda. As coisas começam a fluir diferente.
Então eu digo para você, é difícil ler a palavra como o Marcelo falou, mas eu dizer que nós temos uma programação, nós temos uns irmãos que vão nos escutar, as pessoas vão nos escutar, nós precisamos estudar, quer dizer, nós precisamos estudar para outras pessoas também se esforçar a buscar o Senhor, a perseverar, a oração, em busca, em comunhão. Por isso que eu digo, irmão, é muito bom falar que nós precisamos, eu preciso fazer, mas é tão lindo quando eu digo nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar a sua presença em comunhão, em oração e unidade. Por isso que o mundo e Satanás sabe, como o Marcelo falou, e lá desde o início ele já sabe que quando nós se unimos o negócio é diferente. E Deus quer nos unir, e não só nisso, mas no mergulhar também mais profundo juntos. Porque eu me lembro daquele episódio, Jesus com os seus discípulos naquele barco, aquele tumulto que aconteceu ali, ele levantou e um dos discípulos chegou e perguntou: Senhor, tu não te perturbas em ver isso? Não deixaram o mestre descansar um pouco, porque eles não tinham entendidade da unidade. Se eles pudessem clamar, as coisas também iam acontecer. Mas para que haja fé, Deus também permite que hoje nós estivéssemos aqui para dizer para você, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos mergulhar mais profundo juntos, em unidade, para que Deus possa responder no todo. Aleluia. O único protagonista é Cristo, né, meu irmão? É Cristo. Obviamente, sim, isso parte de cada um de nós, mas Deus quer levantar uma geração nesse tempo, que venha a se deleitar na sua presença, que venha a se entregar por completo na sua presença. E hoje a gente sabe, né, o quão a sociedade em si tem corrido atrás meios, formas, jeitos de fazer excluir Deus da sua vida, excluir Deus da sua família, dos seus planos. Mas nós que conhecemos a Cristo, sabemos, conhecemos. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão e sabemos, nós ali, né, falando o quão o ser humano é frágil, das nossas fragilidades. Qualquer coisa, qualquer doença, bactéria pode matar nós, pode fazer com que nós venhamos a tombar nesse plano. Mas a gente sabe, nós que conhecemos a palavra de Deus e Jesus Cristo, sabemos que isso aqui, meu irmão, isso aqui é o que menos importa. O que importa é a eternidade. E aqui nós somos fragilizados muitas das vezes por tantas coisas nesse mundo, mas mesmo às vezes com lutas, tribulações, fragilizado, doente, temos que entender que algo muito maior nos espera, e é o céu. E para você alcançar o céu, você precisa se entregar, mergulhar mais fundo, ir em frente, lutar, porque tudo é por esforço, é por esforço. Você tem que entregar assim, o que te custa. Hoje de manhã eu falava, quando você olha as histórias bíblicas, não adianta você entregar o que não custa. Quando a gente olha Gênesis, Abel e Caim, por que será que Deus aceitou o sacrifício de Abel? Por quê? Porque ele entregou as primícias, aquilo que lhe custava. Por que Deus recebe o nosso sacrifício, trazendo hoje para os nossos dias? Porque nós devemos falar e entregar, como diz Paulo, nossas vidas como sacrifício vivo, aquilo que nos custa, aquilo que é pesado, que é difícil, é o que nós devemos entregar diante do Senhor. Para quê? Mergulhar mais fundo e acessar tudo que Deus quer para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu quero. Tudo que Deus tem para mim eu quero, né? Com certeza você também. Então pense nisso, reflita a respeito dessa palavra. Mergulhe mais fundo, mas tem que entregar o que custa, né? Amém. Então, como o Marcelo falou, essa questão do esforço é muito importante, né? Claro que a salvação é pelo mérito de Cristo, mas envolve uma busca. Aqueles que me procurem vão me achar. Então, aqueles que procuram, tem que procurar a Deus. A gente tem que buscar a sua presença. A gente estava falando isso na EBD hoje, que hoje era sobre a mente. E infelizmente a gente está sendo treinado a não pensar mais, a não raciocinar mais. A gente olha na internet, é um volume excessivo de informações que você recebe sem refletir antes. E isso não é legal, isso vai prejudicar muito a sua saúde mental. E o tempo de leitura bíblica, o tempo de oração, ele não é bom só para a vida espiritual, mas é bom para nossa vida material também, para a saúde mental. Então isso é extremamente importante, mas tem um esforço, não adianta, tem que buscar, tem que ir lá, tem que ir ler o texto, tem que sentar, ler, não é uma coisa que é muito natural. Hoje são pouquíssimas pessoas que você vai ver sentado lendo um livro, né? Você vai ver a maioria mexendo no telefone. E tudo isso vai influenciar. Não tem como mergulhar mais fundo se eu fico só na internet. Não tem como mergulhar mais fundo se eu não busco a presença de Deus no secreto. Não tem como
mergulhar mais fundo se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus. É até uma frase da professora Alexandra Trintin, professora de pregação. Ela vai dizer, né, que a vida no secreto, né, que forja... Eu não lembro a frase exatamente, mas a ideia é mais ou menos essa. A vida no secreto que vai forjar a vida pública, né? Então, se alguém publicamente, né, está sendo usado por Deus, é porque secretamente essa pessoa está pagando um preço muito caro. Então, na maioria dos casos, né? Claro que existem algumas exceções ruins, infelizmente, como o Marcelo citou, né? Daquelas pessoas que às vezes são usadas, mas estão com uma vida errada. Mas isso não é o normal, né? O normal é que realmente as pessoas busquem a Deus e sejam instrumentos dele. Então, verdadeiramente, a vida pública, quando ela é grandemente usada por Deus, é porque secretamente existe uma renúncia, um preço muito caro. Então o próprio Deus vai dizer lá em Salmos 105, verso 4: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Isso aqui é uma necessidade para o cristão, a noção clara de que ele precisa de Deus. Na verdade, todo mundo tem que mergulhar mais fundo, né? Isso não é só para o crente que quer ser mais cheio, não. Todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa cada vez mais ser cheio da presença de Deus. É uma necessidade. Os dias não são bons, os dias são maus. Cada vez mais a gente vê muitas coisas para nos tirar da presença de Deus. E a gente tem que estar alicerçado na rocha que é Cristo. Então é importante que a gente possa ter essas disciplinas espirituais, como já foram faladas anteriormente, da leitura bíblica, da oração. Mas não só isso, né? Cuidar com nossos pensamentos, cuidar com a disposição do nosso coração, como eu falei anteriormente. Por que eu faço a obra de Deus? Por que eu estou fazendo aqui? Por que estamos aqui hoje reunidos? Qual a motivação disso? São realmente almas para Cristo? Ou eu tenho outros interesses por trás? Isso é importantíssimo no Evangelho, porque o Evangelho não adianta, a gente é julgado por aquilo que a gente tem a intenção. Externamente não. Se um político faz uma obra e a intenção dele é só ganhar voto, ele fez a obra. O pessoal vai gostar, vai todo mundo ficar feliz. Ele fez a obra ali e meio que ajudou aquela sociedade. Só que para Deus não é assim, né? Para Deus eu posso fazer ele tudo incrível, ajudar em várias coisas na igreja, ter intenções terríveis e no final eu vou ser condenado. Então, para mergulhar mais fundo, a primeira coisa que eu tenho que pedir a Deus é para alinhar, para limpar, para lavar com seu sangue as intenções do meu coração. Na verdade, sim, tudo isso ele vem somando. Eu reforço isso porque realmente é importante. Eu estou com 40 anos de idade agora, tenho família, então a gente busca sempre pelo melhor para nossa família, para nossa história e para o que temos de Deus para receber como herança, né? Então, buscar aquilo no Senhor, lembrar que não é para nós. Com certeza a gente vai ter o benefício, a gente vai ser alcançado. Mas eu já tenho outra mentalidade agora, né? Porque eu penso assim, o que nós vamos deixar para a próxima geração? Quando nós temos um tema da nossa vida aqui no Projeto Pactar e influenciaremos uma geração, já não parte do nosso desejo de nós se promover. Porque a gente fala que o coração já está cheio. A gente fala coisas que muitas vezes a gente rebate aquilo que nosso coração já é. Não é verdade? Nós precisamos comprar sempre uma nova identidade através da leitura, através da busca, através da insistência. Então, eu digo assim, nós devemos se esforçar para buscar a uma nova geração ao interesse de estarmos mais ligados com Cristo. Nós vamos impactar, nós estamos impactando vidas através de uma programação, através da nossa vida. Porque se caso queira conhecer cada um de nós e quem sabe nós julgar de fato quem somos nós mesmos, vem visitar nós na nossa casa, vem me visitar, eu estou com as portas abertas para receber, para você ver o jeito que trato minha família, como eu trato os irmãos e como eu sou espiritualmente. Mas de fato não estou falando sobre isso, nós estamos falando no todo, que é realmente buscar o Senhor por uma herança, buscar ao povo, todo o povo precisa se reunir no mesmo sentimento, no mesmo propósito, conectados no mesmo propósito de estar buscando uma herança que Jesus já nos deu, mas precisamos se esforçar. E se esforçar deve muito à nossa renúncia. Muitas vezes nós até temos entendimento de várias coisas, mas na verdade não temos a prática. Conhecemos muitas coisas, mas praticamos poucos. Isso, o Senhor, como Moisés falou agora, reforço dizer isso, Deus vê a intenção do nosso coração. Importante falar isso, que o futuro nos aguarda coisas grandes e fortes e poderosas.
mas precisamos começar no início, oração e busca em concordância, em unidade, em amor e compreensão, porque muitas vezes nem todos têm o mesmo pensamento. De fato, tem muitas pessoas que têm um nível um pouquinho mais elevado, a gente se humilha, escuta, aprende. E quem tem um nível um pouquinho mais baixo, a gente se rebaixa a altura para entender, e compreendendo assim a gente cresce no reino, e isso é o que Deus quer para nós aqui na terra. Porque não temos objetivo nenhum, se não for para impactar vidas, para ganhar almas e fazer isto, o reino de Deus crescendo através das nossas vidas. Amém. Quando nós falamos também a respeito desse assunto, e a gente sempre leva a palavra de domingo, né, até a sua casa, por meio da rádio, do YouTube, a gente, como temas como esse, que na verdade é o cerne, a base do evangelho, porque não tem como mergulhar mais fundo se você não adentrou o primeiro degrau, adentrou o primeiro passo. E o evangelho aqui que nós pregamos não é o evangelho de placa de igreja, nem de religião. É um evangelho que se trata de uma mensagem que vai fazer com que nós, seres humanos, possamos evoluir nessa terra. Não somos santos? Obviamente que não. Mas a palavra nos diz que nós devemos sim buscar a santificação. E ao longo dessa caminhada, a partir do momento que você adentra, obviamente sim, que os frutos precisam aparecer. Porque se os frutos não começarem a aparecer, não é o evangelho que nós pregamos que você está vivendo, meu irmão. Se os frutos não começar a ser saliente na tua vida, é hora de você parar e repensar. E se você não entender isso, não tem como mergulhar mais fundo. E a mensagem que eu quero que fique para você hoje, nessa oportunidade, aonde a gente decorreu sobre esse tema por meio dos versículos bíblicos. A gente vai continuar na rádio. Se você quer continuar com a gente, já acessa aí pela rwpalm.com até 1h. Mas é essa mensagem que eu quero que fique para você hoje. Que você precisa entender o cerne principal. Você precisa adentrar. Não tem como mergulhar mais fundo se você não entendeu qual que é o princípio do evangelho. O princípio do evangelho é nos levar à santificação, para que nós possamos conhecer a Cristo. O problema hoje é que essa geração está vivendo de maneira superficial. Ela quer receber de Deus, porém não entrega o que vale, como já falei anteriormente. Porém, ela não quer entregar o que vale. E aí acabamos nos deparando com tantas coisas, artimanhas, estratégias humanas, para tentar trazer as pessoas. Mas eu quero dizer que nada vai atrair a presença de Deus se você não entender que você precisa todos os dias se achegar aos pés da cruz. Você precisa todos os dias aclamar pela misericórdia de Deus na tua vida. E eu tenho a certeza, e faça esse teste, no momento que nós nos colocamos em arrependimento, em oração, em busca, o mergulhar, o mais fundo, meu irmão, é automático. É automático. É verdade. É automático. E Deus tem trazido palavras como essa, que é o que nós precisamos. Sabe o que nós precisamos pro Brasil? Não é de homens influentes, não é de políticos influentes, não é de um novo Salvador. O que nós precisamos para a nação brasileira e para a igreja brasileira é o mesmo Jesus que os nossos irmãos da igreja primitiva pregavam. Amém. Só que o que nós precisamos entender, e você anota e lê na tua Bíblia aí, é o que o próprio Deus falou a Salomão lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Leia em casa depois. Leia. É o que o próprio Deus falou ao Salomão quando ele sacrifica sacrifícios a Deus, lá em 2 Crônicas 7, 14. Então nós não precisamos de homens, nós precisamos do mesmo Jesus que foi pregado pela igreja primitiva e com seus braços abertos morreu lá no Monte Caveira, no Monte Gólgota, por mim e por você. É desse homem que nós precisamos. Esse homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Lembrando disso também, nós precisamos se humilhar, como Moisés falou, se humilhar, reconhecer os nossos erros de fato, precisamos buscar o sagrado, precisamos buscar o interesse que Cristo quer, fazer a diferença, não só requer de nós pensar no futuro, mas lembrar do nosso passado, como o Marcelo falou, de pessoas antes de nós deram o seu sangue, deram a sua vida para que o evangelho seja pregado até agora, até nesse exato momento. Não é engraçadinho falar do evangelho,
é sangue que foi derramado naquela arena, é muitas pessoas que hoje ainda lutam e pelejam contra as potestades infernais da maldade. Precisamos termos posição, atitude, coragem, vigor, não só simplesmente de palavras, mas de atitude. Vencer na vida não quer dizer como motivações aí que estão criando métodos. Nós temos que ser na prática, viver aquilo que falamos, porque é bonito nós falarmos e temos que sim influenciar pessoas. Nós seremos as pessoas que no pouco que nós estamos fazendo e precisamos continuar fazendo, porque se caso outros não queiram, a gente está fazendo a nossa parte, e quem está nos olhando e contemplando não são homens. Por mais que eles contemplam a nós e tentam tirar alguma coisa de nós, ou tanto ruim ou tanto bom, o julgamento é do próprio coração deles, mas nós queremos fazer aquilo que agrade a Deus. Buscar, mergulhar, fazer a vontade de Deus é renúncia, é se humilhar, reconhecer o seu erro e ir em frente sem falta nenhuma, porque nós temos um Deus que está no nosso lado, que está vivo e através do Espírito Santo nos consola, nos ajuda a seguir até o fim. Aleluia, Amém. glória a Deus. Então nós seguimos aí pela rwpalma.com, já te pedindo que você quer continuar ouvindo aí sobre esse assunto, segue lá, você pode hoje pegar o seu celular, o seu tablet, o computador, rwpalma.com, a rádio web, onde nós continuamos até 1h. E se você também não é inscrito no canal, gosta das mensagens de maneira áudio e visual, se inscreve aí. E se Deus quiser, domingo que vem nós estaremos aqui com mais um tema prático, um tema que vem abençoar a tua vida, vem libertar a tua vida, porque nós precisamos sim mergulhar mais fundo. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia, Amém. Até o próximo episódio, valeu! Deus abençoe. Amém.